Olá, senhores pais, mães, avós, tios, tias, né, do Colégio Caminhos e Colinas. Meu nome é Roberto Eda, vocês já sabem, eu sou o presidente do Colégio Caminhos e Colinas e tenho aqui o professor Evandro, diretor de formação do colégio. Sim, todo mundo já sabe também, né? Hoje nós vamos tratar de um tema que eu particularmente acho muito interessante. O professor Evandro vai nos ilustrar um pouquinho sobre a história da fraternidade. Tentar, né? Vamos conversar a respeito. É que a questão toda é que o fato de, principalmente os brasileiros, né, se sentirem irmãos, todos somos irmãos de todo mundo, de todos. Mas isso é uma coisa que a gente vive naturalmente. Mas hoje um pouquinho nós vamos verificar historicamente como é que isso evoluiu. Então, professor Evandro, antes de Jesus Cristo mostrar, né, para a humanidade que todos nós somos filhos de um mesmo pai, então você poderia recordar um pouquinho para nós como é que eram as relações entre os homens, por exemplo, na Grécia? Essa relação de irmandade, ela não era dessa forma antes de Cristo. Os gregos, os romanos, os fenícios, os egípcios, o pessoal, meus alunos estão ligados nisso, eles achavam, eles entendiam que cada família, cada grupo tinha o seu Deus particular. Eles chamavam de vários nomes, o nome mais comum é lar. Daí a palavra lareira, né, que significa o Deus da casa, aquele foguinho que fica aceso dentro de casa para se cultuar o Deus. Então você considerava que era da família, que eram irmãos, as pessoas submetidas àquele Deus, que tinha como sacerdote o pai da família. Os outros não eram. Tanto que para ver um casamento, por exemplo, em que a menina tinha que sair de uma família e ir para outra família, né, diferente, havia duas cerimônias, uma para desligar ela do Deus da casa e outro para ligar ela ao Deus da casa do marido, do noivo, de que ia se tornar marido dela, porque eram separados. Eram deuses separados, cultos separados. A menina não podia mais entrar. Se ela fosse visitar os pais, visitar a mãe, fosse casada, né? Ela não podia entrar naquele lugar onde se cultuavam os deuses daquela casa, que ela tinha cultuado quando menina. Não podia mais, porque ela pertencia agora a outro grupo. Os deuses eram ciumentos e os deuses protegiam cada um o seu grupinho separado. A ideia de fraternidade universal, a ideia de que não existem raças, mas a única raça é a raça dos filhos de Deus, né? Essa é uma ideia cristã. Ainda assim, hein? Muito cristão tem problema com isso aí, com essa ideia. Não existe cor, né? A única cor que existe é a cor dos filhos de Deus. Isso é um assunto que devia ser óbvio para os cristãos, mas não é assim, não. Muitas vezes não é. Então, professor, isso está explicando, né, para nós, lógico, quando a gente pensa, né, na questão das raças, a gente muitas vezes vê que há problema assim de se contrapor, né? As pessoas elas se entendem assim, esse aqui não é da minha raça, Isso. esse aqui não é meu irmão. Isso. Então, você acha que, então, toda a questão da filiação divina, né, o fato do nosso Senhor Jesus Cristo, né, ter nos mostrado, nós temos um Pai que é comum. Se nós levássemos a sério a ideia de que todos somos filhos de Deus, levássemos bem a sério mesmo, isso não teria mais guerra, não haveria mais rivalidade. Por quê? Porque eu vou lutar contra o meu irmão. Nós temos rivalidade, nós temos guerras, nós temos ciumeiras, nós temos chauvinismo, nós temos um monte de problemas de relacionamento entre povos, entre raças, justamente porque a gente esquece a ideia de que, no fundo, todos nós somos filhos de Deus, sem dúvida alguma. Agora, por que a gente esquece? Né? Esse é um problema que talvez o professor Roberto possa nos dizer, nos explicar por que a gente esquece isso. Podemos falar sobre por que a gente esquece. Na verdade, a minha tese é que a gente esquece que é filho de Deus. Por isso que a gente esquece que é irmão. E eu acho que uma coisa assim que é muito importante agora na educação das crianças é lembrar muitas vezes, né, aos filhos, às filhas de vocês, que elas têm mãe, que eles têm pai. Se por acaso, né, uma criança não tem o filho ou o pai, né, mas a pessoa que substituiu, se o pai e a mãe faleceram, por exemplo, é a avó, né, quem cuida, mas é a avó que faz esse papel assim da pessoa que
representa a paternidade de Deus numa figura humana. Então, isso precisa reforçar muitas vezes, porque a segurança da vida de cada um de nós, ela está ancorada nesse amor inicial dos pais e das mães, que remete ao amor que Deus tem por nós. Esse é um ponto importante. A segurança nossa está ligada à ideia da filiação divina. A segurança nossa está ligada à ideia de que Deus é meu pai. Pode dar tudo errado, tá? Mas Deus é meu pai. Eu estou lembrado daquelas para-choque de caminhão. Não sei se eu já comentei isso, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso a gente já viu isso em vários para-choques de caminhão. Essa é uma ideia bonita para se pensar. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Entende? Quer dizer, ele vai dar um jeito, ele vai me ajudar. É sem dúvida. Vamos aprofundar um pouquinho nessa ideia, né, da paz e da segurança. Vocês percebem que essa ideia que o professor Evandro colocou é que é muito importante a gente encontrar segurança, né, em que o nosso pai vai resolver o problema. Agora imagine assim, o pai tem 2 filhos. Então, e é interessante, o pai ama os 2. Ele não vai querer o mal de um deles. Humanamente, algumas vezes a gente vê famílias em que alguma criança diz, não, meu pai prefere a minha irmã. Meu pai prefere o meu irmão. E vocês são pais, mães, sabem isso. E talvez tenha alguma afinidade, algum gosto, alguma afinidade em ter algum hobby, mas o amor, né, é único para cada um. Mas vocês dão todo o amor que vocês podem dar a cada um dos seus filhos e filhas. Então, mas é que, no fundo, o que as crianças precisariam buscar, né? Era a referência do pai para resolver os problemas. Então, aí eu vou colocar uma questão para vocês refletirem. Você é adulto já, né? Então, você muitas vezes, quando tem algum problema com um vizinho, com outro pai no colégio, com uma tia, uma irmã, vocês elevam o coração a Deus e pensam em como é que Deus está vendo essa situação. E vocês pensam, né? Entende? Em colocar a pessoa que talvez tenha algum conflito com vocês, ajudá-la também a estar diante de Deus. Porque se vocês dois pensarem, né? Como é que Deus gostaria que nós, que somos filhos comuns deles, resolvesse o problema? Talvez se isso não ajudasse a situação. Não sei se... O que o senhor acha, professor Evandro? Essa reflexão contribuiria para a paz? Como, né? E como contribuiria se eu, na hora de arrumar uma briga, na hora que eu estou me preparando para brigar com a minha vizinha, eu parasse um pouquinho para pensar, espera um pouquinho. Na primeira, isso que eu estou acusando ela, eu já fiz também. Segundo, puxa, ela é minha irmã. Né? É verdade que tem tal problema e tal outro, e tal outro, tal outro, mas acima de tudo, ela é minha irmã. Se eu pensasse isso, eu iria para a briga, eu ia conversar com ela de uma outra forma. Eu iria conversar com ela tendo esse fundo de compreensão. Eu entendo, eu percebo. Assim como você errou, eu também já errei. E se a gente começa uma discussão, um ajuste de contas, alguma coisa, partindo dessa ideia, eu também errei, já, entende? Fica muito mais fácil conversar. Eu não venho impondo alguma coisa, mas eu venho para colocar um reparo. Olha, não foi bem assim, não está certo isso, mas eu entendo porque eu já errei também. Isso é muito importante, sem dúvida. Professor, e assim, como é que o senhor enxerga, vamos projetar assim, uma pessoa que ela se coloca nessa situação e pensa assim, puxa, eu também já errei, eu preciso me retratar dos meus pecados, né? Vou ter mais compreensão com outra pessoa. Como é que Deus Pai vê uma pessoa que está pensando assim? É ver como Deus, como um pai vê um filho, né? E como o pai vê o filho pequenininho. Né? Aqui trata-se de que pensar o seguinte: Deus nos vê, eu posso ter a idade que for, hein? Deus nos vê sempre como filhos pequenininhos, né? Como filhos muito pequenos. E quando a gente apronta alguma coisa, né, o pai até precisa fazer uma cara de bravo às vezes, fingir que está muito bravo, mas na verdade Deus espera, Deus sabe. Não, é da idade dele, com a cabeça dele, do jeito que ele tem que se esperar isso. E a gente faz a repreensão, a gente corrige, mas a gente sorri também, né? Deus faz a mesma coisa conosco. Deus nos repreende, Deus nos corrige,
mas Deus está sorrindo. Pense, é bom pensar sempre nisso. Eu tenho no céu um pai que não é que sorri para mim. Isso a gente esquece às vezes. Bem, Olha, isso é excelente, porque eu acho que ensinar para as crianças, né? Entende? Que quando a gente compreende o outro, Deus sorri para nós, é uma coisa que pode ajudar a criança a se relacionar bem com muitas outras crianças, né? É uma lição para a vida toda. Agora, eu queria, agora, a gente, vou entrar num tema, hoje a gente vai continuar o tema da fraternidade, pensando na filiação divina, mas sobre um enfoque bem específico agora, né? Que é, eu acho uma perspectiva que alguns de vocês já vivem, né? Mas outros não, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Professor Evandro, é comum, né, que o marido e a mulher, eles se vejam como irmãos? é. Ou como amigos. Existe uma expressão caipira da França, muito bonita, que a gente encontra quando o marido chama a mulher de mamie, minha amiga, né? E o marido e a mulher chama o marido também de mon ami, né? No sentido de que no Brasil, eu não sei que expressão nós teríamos parecida com isso, mas existem expressões assim, né? Eu estou lembrado agora de uma que não é tão bonita, na minha opinião, mas também é interessante, né? Fala o meu velho e minha velha, entendeu? Se os dois são bem velhos mesmo, eu não vejo problema nenhum em usar essa expressão também, né? Mas essas expressões de carinho, que mostram uma certa irmandade, uma certa cumplicidade, uma certa amizade entre os dois, que no fundo são uma só carne, né? Fazem com que Deus sorria também para a gente, né? Faça com que Deus sorria para o casal. E é interessante que os dois pensem nisso. Deus está nos olhando. Uma coisa boa que os meninos, as meninas precisam lembrar, quando vem falar de namoro, eu sempre digo isso, falo, coloca Deus no seu namoro. Coloca Deus no seu casamento. Lembre-se que vocês estão namorando, muito bem, beleza, ótimo, né? Põe um Deus no namoro também. Vocês estão casados. Parabéns, beleza, ótimo. Coloquem Deus no casamento também, né? Porque lembrar disso, lembrar que Deus está também no nosso casamento, puxa, ajuda a resolver 1 milhão de problemas e ajuda a tornar a vida cotidiana mais agradável, mais suave, mais feliz. Porque no fundo, né? No fundo, eu sou filho do dono, sem dúvida. Não, excelente. Então, vocês percebem que é muito importante dentro, né, do matrimônio, vocês pararem para conversar bastante, como as crianças, os irmãos pequenos fazem. Não sei se alguns não tiveram oportunidade de ter irmãos, né? São filhos únicos, né? Mas assim, aqueles que tiverem irmãos, uma coisa de criança muito interessante é que, naturalmente, os irmãos conversam muito. Então, e você que está casado, ou você que está casada, né? É muito importante separar um tempo para conversarem juntos. E esses temas que nós estamos aqui comentando são temas bons para vocês conversarem. Então, a gente espera que vocês consigam ter um tempo, né, para discorrer sobre esses assuntos aqui, porque vocês vão tirar outras conclusões e mais ainda, vão tirar ações práticas para a vida de vocês e para o bem dos seus filhos e filhas. Então, agora eu queria ver uma outra perspectiva agora, professor. Pois não, se eu Que é souber, assim, vamos. então essa é surpresa, professor. E agora, professor, o senhor acha que é comum que o pai ou a mãe olhem o professor ou a professora como irmãos deles? Olhar o professor de filho como irmão, não acho que seja tão comum. Seria bom, seria olhar o professor como alguém que está ajudando, hein? Não é educando o filho, tá? Mas ajudando o filho, né? Ajudando vocês na educação do filho, é muito interessante. Não é comum, mas devia ser. Seria preciso que houve uma conversa entre pai e professor que tivesse essa ideia de simplicidade. O professor falando, tá? Para o pai, para a mãe, né? E aí, então, o que vocês têm para me dizer a respeito do Matheus? O que vocês têm para me dizer a respeito do Renato? Digo para ele, digo um pouquinho, porque lembre uma coisa que a gente sempre fala
Mas que a gente sempre esquece, né? Quem entende de Renato e de Mateus são vocês, não é, gente? Como o professor Roberto costuma dizer muitas vezes, né? Nós somos muito bons em ajudar na educação, mas quem educa são vocês, sem dúvida alguma. Claro, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma cumplicidade, vamos brincar com isso, vamos conversar com isso, vamos brigar com isso, às vezes a gente discordar de alguma coisa. Mas lembre-se, o responsável pela educação são vocês. Nós ajudamos, tá? Pense nisso. É muito importante vocês também saberem que aqui dentro do colégio, nós procuramos falar para os professores que vocês são a parte mais importante da educação Sem dos dúvida. filhos. Sim. Não são eles os protagonistas da educação dos alunos. Então, agora imagine o seguinte, que quando nós também, né? Se a gente já estiver no céu, vocês vão encontrar, você que é mãe vai encontrar uma professora aqui de uma das nossas alunas, ou você que é pai vai encontrar um professor do nosso aluno. Então, imagine esse diálogo, né? Porque eu acho que vai ser muito bonito, porque no fundo, a professora, que é sua irmã, é sua irmã, porque ela tem um pai comum, que é nosso Deus Pai, né? Ela vai chegar para você e falar assim, puxa, fulana, você que é mãe da ciclaninha, né? Hoje aqui no céu, vendo, né? Todo o passado, eu fico muito grata, assim, porque eu não tinha percebido, mas aquele dia que você chegou para sua filha e falou assim, olha, essa professora aqui, ela é muito importante, você a respeite muito. Eu não tinha percebido, mas a partir daquele momento, a sua filha, ela começou a prestar muito mais atenção ao que eu falava nas aulas, me tratou com muito mais respeito. Vocês acham que filho e filha, principalmente adolescente, não ouvem os conselhos de vocês? Vocês têm essa tentação de dizer, não, ele não ouve o que eu falo. Eles ouvem. Eles não confessam, isso é outro problema, eles não ficam falando, mas eles ouvem. Eles ouvem e dão muita importância. É 1 milhão de vezes mais importante o conselho dado por uma mãe, por um pai, do que o conselho dado por um professor. É isso que o professor está falando. Mas o contrário também vai acontecer. Eles ouvem mais vocês, são pai e mãe. Mas você que é pai, talvez chegue no céu um dia e encontre aquele professor que algumas vezes estava com cara amarrada, e talvez você achasse assim, esse professor é muito bravo, ou esse professor talvez não goste do meu filho, e talvez você descubra no céu só que o seu filho um dia começou a te procurar mais, ele quis conversar mais com você, e talvez você não conversasse tanto, e a partir daquele momento melhorou muito. Você atribuiu isso só que, ele ficou adolescente, agora veio me procurar mais, que bom. Mas talvez no céu você encontre esse professor e você perceba, você saiba daquele momento que foi esse professor que incentivou seu filho não uma vez, nem duas, mas várias vezes. Fulano, você precisa conversar com o seu pai, porque você precisa conhecer mais quem é seu pai, ele é um homem trabalhador, o que ele faz. Eu pergunto para você como seu pai é e você não me sabe dizer. Pergunte mais para ele, me conta um pouquinho o que seu pai faz, como é que seu pai é. E porque o professor foi perguntando para o filho, foi fazendo preceptoria, né? Então, o filho, como até uma tarefa assim, buscou você para conhecer você melhor. Depois disso foi importante o resto da vida dele. E ele continua tendo relação com você, que é pai. E aquele professor, ele até tem esquecido. Porque o ideal dos professores, só para vocês saibam, né? É difícil, é um ideal difícil para os professores também, tá? A gente diz para eles que é um ideal, então eles não precisam atingir. Mas o ideal de um bom professor é aquele que ele é um instrumento. Ele ajuda a educar e depois ele desaparece. Então é como um envelope. Hoje em dia a gente não tem mais isso, mas antigamente a gente recebia a carta pelo correio. Você abria o envelope, tirava a carta e jogava o envelope fora, guardava a carta, né? O professor é como um envelope, gente. Lógico, é difícil também para o professor. Mas eu acho que é importante vocês também virem conversar com os professores, porque eles têm um grande ânimo, um entusiasmo grande por ajudar, entende? Essas moças, esses rapazes, né? As crianças também. Então, e talvez vocês não saibam, às vezes estão fazendo, né? Pelo bem de vocês mesmos. Não só dos filhos de vocês, mas pelo bem de vocês. Então é bom pensar um pouquinho nessa irmandade que existe, né? A relação aqui no Caminhos Colinas dos professores com os pais não é exatamente assim de vendedor e cliente. Aquele presta serviço e recebe serviço. É diferente, né, professor? Sem dúvida.
completamente diferente. Quer dizer, imaginar um colégio com essa ideia não é o nosso. Nosso colégio não tem essa ideia de tá aqui, estou pagando, você educa meu filho. Entende? Já, não é isso. A ideia é, você está nos pedindo para ajudar você a educar o seu filho. Então vamos ter entre nós, pais e professores, vamos ter entre nós um relacionamento de amizade, de preocupação pelo menino. Vocês são mais importantes do que nós. Vocês permanecem, nós vamos embora. Entende? Mas é necessário que, enquanto a gente estiver conversando, que a gente tenha essa amizade, essa Fraternidade. a parada é essa, a amizade, a irmandade, né? Vamos conversar, venham conversar. Outro dia, essa semana, tive a alegria de eu estava dando aula no 6º ano e de repente a porta se abre lá, o professor fala, olha professor, tem uma mãe aqui que quer assistir a aula. Falei, beleza, aí da mãe para assistir a aula, ela sentou-se, assistiu, entende? E aí participou da aula também, é claro, né? Está lá, ainda mais no 6º ano, né? A meninada começa a perguntar, começa a falar, ela participa também, isso é ótimo, né? Venham assistir às aulas, não há problema, entendeu? Venham assistir às aulas, talvez vocês percebam que o filho de vocês, lá ali na escola, tem um comportamento diferente do que tem em casa. Isso é bom também, é bom para saber. Vamos manter essa naturalidade no trato. Nunca uma naturalidade, não, nunca um trato comercial. Pelo amor de Deus. Então, para terminar, gente, eu queria que vocês também percebessem que a questão, né, da fraternidade, ela se manifesta nos eventos que nós temos. Quando vocês vêm aqui numa festa, é uma alegria, vocês sentem isso. Porque, no fundo, a questão do ambiente familiar é porque ele está ancorado na verdadeira fraternidade. Reparou como você se sente à vontade aqui nas festas? É mais ou menos como as festas de família, né? Que vocês fazem em casa, né? Você sente, eu reparo, a pessoa está à vontade, está em casa. Né? Isso é bonito. Nós queremos agradecer, né, todos aqueles que vêm nas festas, participando da educação dos filhos, né? Porque vocês, pais, mães, avós, tios, tias, primos, primas, né, que acompanham, né, vocês educam seus filhos e filhas, né, mas e nos ajudam na tarefa de também passar os conteúdos para eles, as competências, né? Quando vocês estão aqui, vocês criam esse ambiente de família. E a verdade é que, para nós, isso é um dos objetivos. Que os nossos alunos vejam que vocês estão interessados, que vocês estão presentes, que há uma verdadeira fraternidade entre vocês e nós. A unidade que nós formamos de ideais de querer ajudar esses jovens é que traz segurança para a vida deles. Vocês vão trazer muito mais segurança, mas se eles nos virem unidos a vocês, também quando estiverem aqui no dia a dia, ou estão cansados, a gente tem que exigir eles para que façam as lições, ou para que eles se comportem melhor, para que eles cresçam, eles vão se sentir respaldados, né, pela segurança que vocês dão. Então, o ambiente familiar do Colégio Caminhos Colinas é construído por vocês junto conosco. Então, agradeço, né, a atenção de vocês. Professor Evandro, um último recado para eles, assim, sobre qual a importância, né, do pai e da mãe viverem cada vez mais unidos para que os filhos sejam bons irmãos. Exemplo. Né? A importância da união dos pais não está naquilo que eles falam, mas no exemplo que dão. O que a criança vai se lembrar não é tanto do conselho que o pai falou, da mãe falou, também, mas não é o principal. O principal é como é que o pai e a mãe agiam. Né? É o que vai ficar para os filhos, sobrinhos, afilhados, netos de vocês, é o exemplo que vocês dão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.